só para a gente poder entender e começar a tangibilizar, o que eram os maiores problemas que você encontrava nas contabilidades? Contabilidade, né, Eric, é complexo. Sim. No sentido de que muitas obrigações, muitos prazos, pouco tempo para errar. Sim. Né? Você não tem nem opção de errar, né? E uma coisa que é interessante na contabilidade é que são centenas e centenas de contabilidades pequenas. Sim. Né? Hoje a gente pode colocar aí que pouco mais de 90% das contabilidades tem ali entre 4 e 10 colaboradores. Realmente bem pequeno, né? E aí a característica principal, que aí o Eric vai saber explicar até melhor que eu, é que é pouca possibilidade de investimento. Sim. Então o contador está sempre ali, para sobrar algo para ele tem que segurar um pouco os investimentos. E só que se investir pouco em tecnologia, aí fica uma dica para os contadores que vão nos ouvir, pode ser um erro muito grave, né? Porque a gente está falando de um modelo de negócio que necessita de continuidade, né? É um erro, uma parada num momento crítico de entrega pode ser muito complicado. E aí é um dos grandes problemas que se pega nas contabilidades, são esses, talvez, investimentos baixos, né, em tecnologia e em rede, né, Eric? Respondendo até a pergunta do Carlos, é muito problema de rede, de servidor, de sistema, principalmente os sistemas governamentais, que eu acho que até hoje, né, nos tempos atuais, a gente continua enfrentando esse tipo de problema, que precisa estar atrelando ali a versão do Java, alguns parâmetros de configurações específicos ali em navegador, que se não tiver corretamente configurado, não funciona, né? Sim. E o contador tem muita dificuldade em depender desses sistemas governamentais, por exemplo. Sim. E ainda tem contador sofrendo, né? O cara instala o SPED e dá problema com conectividade social. Ele troca o certificado para o sistema do banco. Então, na hora que a gente começou a trabalhar, e hoje a gente construiu esse know-how, né, Eric, das configurações corretas de cada ambiente para evitar ao máximo esses problemas do dia a dia. Eu até estava perguntando, porque a minha ideia era tentar construir nesse sentido, porque eu acho que no passado os problemas eles eram muito mais estruturais. Por exemplo, o cara tinha um computador ruim, que não rodava bem a aplicação, tanto é que eu lembro que quando a Mastermark tentou implantar o NG, a maior dificuldade era ter um Core 2 Duo, que era o mínimo para rodar o NG com SQL. Então acabava travando ali. A rede era muito lenta, estrutura de rede mal cabeada, mal estruturada. Às vezes o cara nem tinha uma estrutura de rede direita, ele colocava um hub lá dentro, só para tentar chegar com informação até o servidor. O servidor, ele não era um servidor, ele era mais um computador na rede e a gente só direcionava para dentro daquele espaço lá dentro. Hoje, eu acho que os desafios são muito maiores. Eu queria construir um pouco disso. Mas acho que esse cenário não mudou muito não, tá? Não? Em vários dos clientes que a gente vai, a gente encontra essa situação que você está descrevendo aí, que é uma situação que você imaginava ser de 10 anos atrás. É exatamente isso que eu queria mostrar. O quê? Como o problema é que a relação que a gente tem aqui, a tecnologia avança, a estrutura fica mais fácil de ser solucionada, mas os problemas viram outros. É isso que eu queria mostrar um pouco pro pessoal. Mas existe sim uma grande mudança nesse cenário que você está falando, né? Porque antes a grande maioria dos sistemas ainda eram local, né? A gente está vendo até a própria Receita Federal está migrando parte dos sistemas para a nuvem. O E-Social, agora tem o FD-Reinf, o ECAC está muito mais parrudo, muito mais robusto, entregando muito mais solução, o que tem diminuído a quantidade de problemas atreladas diretamente aos problemas dos sistemas governamentais. Sabe uma coisa que me impressiona hoje em dia? Quantos empresários você conhece que sabem entrar na CAC? Dá para contar nos dedos. Pois é, o cara tem praticamente um lugar que ele consegue saber se ele está com um problema, se o contador dele está fazendo. Tô falando de empresário ali que fatura, empresário médio ali, o cara tá até, sei lá, 70, 80 milhões. O cara ainda tem tempo de, às vezes, ir lá e abrir um ECAC e saber o que está acontecendo. Ou ter um financeiro de confiança que faz isso. Não precisa ser empresário, mas eu raramente vejo o financeiro de confiança que sabe fazer isso, o empresário que sabe fazer isso. O cara que fatura 4, 5, 10 milhões por ano ali, eu acho que ele devia ainda saber fazer isso, ou pelo menos ter um financeiro que saiba. Porque é a mesma coisa se você fazer um diagnóstico num médico e nem abrir para você ler. Nem dar uma olhada para você ver, peraí, será que o que o médico falou, meu triglicérides está mais alto ou não do que a referência? Pelo menos um básico ali. Eu vejo o ECAC está cada dia mais robusto, com mais informações e quase ninguém sabe mexer naquele negócio. Fica na mão da contabilidade. Fica 100%. O contador hoje, ele às vezes o contador não sabe olhar. Algumas vezes. O fiscal, sim. O fiscal controla melhor.